Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conexão Global Notícias, o canal que te deixa por dentro dos acontecimentos que estão mudando o mundo. No vídeo de hoje, você vai ver uma reportagem da TV francesa falando sobre a COP30 e suas consequências. Você vai ver o discurso do presidente Lula, a proposta do Fundo Florestal que promete salvar a Amazônia e também as contradições que estão deixando o mundo de olho no Brasil, como o avanço da Petrobras na foz do Rio Amazonas. Vamos mostrar as vozes indígenas, os impactos sociais do crescimento desordenado e as consequências ambientais que já começam a aparecer. Fica com a gente até o fim, porque este vídeo revela o lado oculto da COP30 e o que o Brasil realmente está fazendo enquanto o planeta pede socorro. Urgência, cooperação e aceleração. São os objetivos dos líderes que se reúnem para as negociações climáticas da ONU, com o intuito de conter o aquecimento global, reduzindo drasticamente a poluição de carbono que o causa. O presidente da COP30 disse: decidimos mudar por escolha, juntos, ou a mudança nos será imposta pela tragédia. A COP acontece 10 anos depois que os Acordos de Paris foram assinados aqui, há exatos 10 anos. Seus objetivos são considerados apenas parcialmente bem-sucedidos. Mais cedo, conversamos com nosso correspondente, Tim Viqueira. Será este o ponto de virada? O momento em que as promessas se transformam em práticas e a população mundial ganha fé de que a crise climática pode ser combatida. Bem, essa é a esperança ousada desta conferência da COP30, que começa hoje no Brasil, em Belém, na floresta amazônica. Cerca de 50 mil pessoas se reunirão nas próximas 2 semanas para discutir essas questões. Nenhuma delas do governo dos Estados Unidos. Um problema, com certeza. Uma oportunidade também. Isso deu espaço para o Brasil, em casa, assumir um papel de liderança, enfatizar o princípio multilateral e garantir que o Sul Global tenha voz. O objetivo? Sair desta COP com um roteiro. Metas verificáveis na redução de emissões e na transição para a energia sustentável. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que o principal problema não é tecnológico, é político. Mas, na verdade, no fundo, é financeiro. Quem vai pagar? Quanto? Quando? Como? O presidente do Brasil, Lula, desiludido com os modelos de doações do Norte Global que parecem nunca chegar, apresentou uma solução diferente. Uma solução baseada no mercado. Um fundo Florestas Tropicais para sempre, onde o retorno é dividido entre os investidores e os países que estão preservando as florestas tropicais. É uma espécie de proposta ganha-ganha. E esse tipo de mediação será muito importante se todos forem persuadidos de que preservar as pessoas e preservar os ecossistemas pode acontecer ao mesmo tempo. As mentes dos delegados certamente foram concentradas pelas notícias das últimas horas. O tufão nas Filipinas e, no sábado, no outro extremo do Brasil, no sul, a região sofreu a força de um tornado feroz. Um poderoso lembrete do que está em jogo. A cidade de Belém, porta de entrada para a Amazônia, sediará a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas nesta segunda-feira. Após uma reunião pré-cúpula de chefes de Estado, representantes de 170 países trabalharão para traçar uma estratégia que garanta que nosso planeta continue habitável. No entanto, a representação de um dos maiores poluidores do mundo, os Estados Unidos, está notoriamente ausente da reunião de alto nível. Devido à falta de hotéis para acomodar as 50 mil pessoas esperadas na COP30, algumas delegações estão hospedadas em navios de cruzeiro. Sabe, na maioria dos países para onde vamos, na maioria dos workshops, na maioria das conferências, ficamos em hotéis ou em apartamentos. Então, queríamos algo que fosse diferente. O Brasil enfatizou que o objetivo da cúpula será implementar as promessas feitas em conferências anteriores, em vez de alcançar outro acordo histórico.
A transição para o fim do uso de combustíveis fósseis e a luta contra o desmatamento terão grande destaque nos debates. E o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já anunciou que 5,5 bilhões de dólares foram arrecadados para um fundo de ajuda aos países em desenvolvimento na proteção de suas florestas tropicais, o que deve ser um dos principais resultados concretos da conferência. O país anfitrião também convidou representantes de inúmeros povos indígenas para falar sobre suas terras. Nós exigimos estar lá porque temos que estar. Mas temos certeza de que precisamos continuar fazendo este trabalho. Vamos continuar defendendo a terra, defendendo os rios, defendendo o território. E agora estamos juntos. E para nós isso é muito importante. A COP30 terminará em 21 de novembro com um texto baseado em consenso. Em 2015, o Acordo de Paris prometeu reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 para manter o aquecimento global em um máximo de 1,5 graus Celsius. No entanto, 10 anos depois, a maioria dos cientistas concorda que o limite será ultrapassado, tornando regiões inteiras do planeta inabitáveis. No meio da floresta amazônica, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, fica Oiapoque, que pode ser a futura capital do petróleo brasileiro. A região, que já é uma terra prometida para garimpeiros, agora se tornou uma para o ouro negro. A gigante do petróleo Petrobras acaba de anunciar a construção de vários locais de perfuração a 100 quilômetros daqui, na foz do rio Amazonas. Eu aposto nisso. Estou construindo este galpão aqui porque tenho certeza de que o tráfego rodoviário vai aumentar e haverá mais mercadorias para armazenar. O que vai acontecer no nosso litoral é algo grandioso e temos que aproveitar, desenvolver a nossa riqueza, fazer com que a nossa região prospere. É o que a gente espera. A população da cidade, de 27 mil habitantes, não para de crescer. Centenas de trabalhadores estão chegando de todo o país em busca de um futuro melhor, como a Jennifer. Tive a oportunidade de vir para Oiapoque. Com a chegada da Petrobras, surgirão novas vagas de emprego. É um lugar que vai crescer mais e ajudar muita gente. Já está ajudando, né? Na foz do rio Amazonas, na ilha de Marajó, a chegada da gigante brasileira preocupa esta comunidade de pescadores. A região deles já é um corredor para navios que transportam soja e outros alimentos. Os projetos de perfuração da Petrobras representam mais uma ameaça ao seu sustento. Essa semana aí, um petroleiro passou por aqui e rasgou a nossa rede. Rasgou em 3 pedaços. 300 metros destruídos. A gente perdeu tudo. E agora? Como a gente vai viver? É pra gente passar fome? Está ficando muito difícil. A vibração dos navios também afasta os peixes. Enquanto isso, os ambientalistas temem as consequências para este ecossistema, um dos mais ricos do mundo. O que você vê hoje? Olha, estamos no meio das rochas, da praia, da água, dos peixes, dos pássaros, dos manguezais. É inimaginável pensar que em breve não teremos mais nada disso. A gente tem um corredor de petróleo em toda a América Latina como um todo. E isso enquanto a ONU promove a década do oceano e a preservação da vida marinha. Mas, na prática, o contrário está acontecendo aqui, contrário à preservação dos oceanos. Em Brasília, poucos dias antes da COP30, o IBAMA, órgão do governo responsável pela proteção ambiental, concorda em nos encontrar. Mas quando mencionamos a licença que acabaram de conceder à petrolífera, a instituição já se manifestou sobre o assunto e fez uma nota. E o que falou na nota? A nossa câmera não é mais bem-vinda. Assim que a gente sair daqui eu te passo. Mas qual a posição do IBAMA sobre isso? Vou te passar porque não é a área dele, te mando a nota. Tá, tem os dados, os resultados, todo o esforço de fiscalização. Passo. Ok, muito obrigada. A única resposta é este comunicado oficial, e um tanto evasivo. O IBAMA e a Petrobras tiveram discussões intensas, que levaram a melhorias significativas e substanciais no projeto apresentado.
No Oiapoque, as autoridades afirmam que a presença da Petrobras multiplicará o PIB da região por 10 até 2035. Mas, na prática, encontramos uma realidade diferente. Centenas de hectares de terra desmatados há poucos meses estão tomados por barracos improvisados. A maior parte da violência no Oiapoque já era voltada para a mulher e para a criança. Agora, esses índices aumentaram consideravelmente. E não há um número de emergência ou um serviço que possa intervir rapidamente ou que possa fazer um encaminhamento de uma mulher ou de uma criança. Essa migração rural massiva fez a violência na região disparar, mais de 40% desde 2022. O suficiente para preocupar esta assistente social. Tudo bem? Já lidando com os problemas de prostituição e tráfico de pessoas ligados ao garimpo, Jane agora tem que lidar com uma nova onda de migrantes, incluindo muitos menores, como esta menina de 12 anos. Me lembre, qual é o seu nome? Vitória. Vitória chegou aqui há algumas semanas, vinda do interior. O padrasto dela a abusava. Ela tem documentos? Ela foi acolhida por esta família, que não tem condições de cuidar dela. A chegada da Petrobras gerou muita expectativa, mas precisamos urgentemente de investimento em infraestrutura escolar e acesso à saúde. Isso é o mais importante para a região e o que nos permitirá limitar esse êxodo em massa. Para simplesmente evitar que este lugar caia no caos social. A lei brasileira exige que as empresas de petróleo destinem entre 5% e 15% de seus lucros aos municípios. Jane espera usar esse financiamento para construir um abrigo para menores. Olha, depois de tudo isso que acabamos de ver, é impossível não ficar dividido. O Brasil quer mostrar para o mundo que é líder na luta contra a crise climática. Mas quando a gente vê a Petrobras perfurando a foz do rio Amazonas, parece que o discurso e a prática vivem em mundos totalmente diferentes. A COP30 pode ser o ponto de virada que o planeta tanto precisa. Isto se houver coragem política para transformar promessa em ação real. Agora, o futuro da Amazônia e do nosso clima vai depender das escolhas feitas agora, escolhas feitas hoje. E você, o que acha? O Brasil está mesmo no caminho certo ou está traindo a Amazônia em nome do progresso? Comente o que você acha disso tudo. Agora, caso você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, pois assim você sempre vai receber notificações do YouTube quando postarmos vídeos.